Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento começando para falar sobre uma modalidade que pode te fazer quase voar, depois de algumas aulas para você pegar a técnica, né? Eu tô falando de pole dance. Pole dance eu defino como uma mistura de ginástica e dança, em que um poste te ajuda a mobilizar os mais variados grupos musculares enquanto você executa movimentos desenhados no ar. É muito bonito. E para falar sobre pole dance, hoje a gente recebe aqui no Bem-Estar e Movimento a Grazi Meyer, que é dona do Maravilhosas Corpo de Baile, professora de pole. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Quem está com a gente hoje também é a Andressa Miyazaki, que é coordenadora de projetos e praticante de pole dance. Tudo bem, Andressa? Sim, tudo certo, e você? Tudo jóia. Eu fui fazer uma aula de pole, fui lá no Maravilhosas Corpo de Baile. É uma experiência, gente, super divertida, bastante desafiadora para quem não tem experiência como eu. Como tudo que você está começando a fazer na vida, você não vai chegar já hackeando esse universo, mas você vai chegar aprendendo muita coisa sobre o seu corpo. Tem bastante coisa interessante para quem nunca fez uma aula de pole. E aí eu quero saber, Grazi, como que o pole entrou na sua vida? Eu comecei a fazer pole em 2015. Era uma época em que eu fazia muito exercício, e eu fazia exercício, meu foco de fazer exercício era porque eu queria ser muito magra, muito musa fitness. Então eu tinha um olhar bem diferente para o meu corpo e para a prática esportiva na época. E eu comecei a fazer pole dance como mais uma modalidade, porque eu tinha uma amiga que praticava e ela falou: "Ah, você é muito forte, não sei o quê, você faz bastante exercício, acho que vai ser legal para você". E aí foi muito interessante, porque a primeira aula que eu fiz com um professor que ele era super fluido, super dançarino, e aí no final da aula ele fez a gente juntar os movimentos e improvisar uma dancinha. E o que eu mais gostei da aula não foi fazer força, não foi tipo aproveitar aquele corpo super disponível que eu já tinha, foi me desafiar nessa lógica da dança. E aí eu falei assim: nossa, tem alguma coisa aí que eu tenho vontade, eu senti que tem alguma coisa que meu corpo gostou muito de fazer. E aí eu comecei a praticar e fui estudando e tal, fui fazendo aula. E aí eu fui meio que trocando, assim, um monte de exercícios que eu fazia, eu fui focando, hiperfocando no pole dance. Acho que é uma coisa que acontece muito quando a gente começa a fazer pole, assim, você começa fazendo uma aula na semana, quando você vê que está fazendo o maior plano possível no estúdio, tudo que você tem, você vai tirar, as gavetas que você tem de roupa, vai tudo saindo, ai, para botar as roupas de pole dance. E aí vai virando um negócio muito importante na tua vida. E aí, fazendo pole, eu fui descobrindo que o meu corpo ele podia me proporcionar alegria, ele podia me proporcionar diversão, prazer, muito mais do que só, tipo, pensar no formato que ele ia ter, né? E aí o pole virou meio minha profissão. Muito legal. A gente vai falar depois de várias coisas que você pontuou aí, que são super importantes, essa história de muito exercício, às vezes de chegar num ponto quase de exaustão. Também essa questão de corpo padrão em aula de pole dance, que a gente vê em alguns estúdios. Em outros estúdios como o seu, a gente percebe que é totalmente outra lógica. Então a gente vai voltar para esse ponto. Mas eu quero colocar aqui a Andressa na conversa para saber dela, como que ela começou a praticar pole dance. Ao contrário da Grazi, eu não estava fazendo nada de esportes. Desde, acho que 2015, eu estava sem esporte. E aí, em 2019, uma amiga me falou que ela estava fazendo pole e que achou que eu ia gostar. Porque eu já fiz mais de uns 8 tipos de dança na vida. E dança é o meu negócio, eu gosto de dança. Mas eu não sou dançarina profissional, é apenas hobby mesmo. Eu não fiquei boa em nenhuma, mas me diverti Mas a em gente não todas. precisa ser boa no nosso Exato. hobby. Essa é a minha máxima. Exato. Mas eu me diverti em todas, não fiquei boa nenhuma, me diverti em todas. E ela falou: acho que você vai gostar de pole dance, tenta lá. Poxa, eu tô desde 2015 sem fazer nada, já tentei academia trilhões de vezes. Não, eu odeio academia, mas hoje em dia eu tenho que fazer, faço. E eu falei: ah, tá, vou tentar. Fui lá, a primeira aula, falei: meu Deus, isso é maravilhoso. Como a Grazi falou, basicamente é um esquema de pirâmide. Você entra, você leva mais 2 amigas, elas levam mais 3, aí você compra um topzinho de pole, do nada você já tá com uma gaveta de pole, 3 gavetas, e é assim, vai juntando, juntando, juntando. É amor à primeira vista. Juntou o que eu gosto de fazer, que é dançar, com o exercício que eu precisava fazer, mas depois de um tempo a gente percebe que tem que fazer academia junto, tem que fazer outras práticas para não se lesionar. Então agora
Eu entrei na academia, estou fazendo, e até que eu tô gostando porque tá ajudando no pole, então eu tô vendo o resultado. Não, isso é muito legal. E a gente precisa falar dessa história de fazer fortalecimento muscular, assim, para auxiliar as outras práticas, né? Então, para quem gosta de corrida, para quem gosta de dança, fortalecimento muscular é super importante. Como que é a sua rotina? Como que você divide, Andressa, das suas aulas de fortalecimento, de musculação e as aulas de pole? Eu faço pole 3 vezes por semana e fortalecimento 2 vezes por semana. E se eu pudesse fazer mais pole, eu faria, mas, né, não tenho tempo e dinheiro bastante para fazer tudo isso de aula, é muita aula. Você vai ver que são muitas modalidades dentro do pole, não é só pole, são diversas modalidades, com salto, sem salto, de meia, sem meia, em cima, embaixo, é muita coisa para fazer. E aí depois você vê que você precisa de flexibilidade, então você tem que fazer aulas de flexibilidade, é muita coisa para fazer. Eu acho importante falar, Aham. assim, quanto tempo você faz pole? Desde 2019, mas eu parei os 2 anos da pandemia. Mais, tipo, uns 6 anos aí, né? Você foi... Com um intervalinho no meio. Contínuo. Contínuo uns 4 3 anos, anos, né? A gente tá falando de alguém já muito avançado na prática, assim, que já tá muito dentro do meio, né? Eu gosto de falar isso porque eu brinco que o pole é a porta de entrada para outros vícios, assim, né? Aham. O público que procura o pole dance, em grande parte, é um público, igual ela falou, assim, gente que não gosta de fazer academia e quer fazer um exercício num lugar mais leve, de diversão e tal. Mas aí, às vezes, a gente olha, assim, a gente vai olhar, vai procurar e pensa assim, eu tenho que ser muito forte, eu tenho que ser muito flexível, eu tenho que saber dançar, eu não vou conseguir dar conta de tudo. E aí, não precisa. Tem muita gente que consegue fazer só pole dance e passar muito tempo fazendo só pole dance sem precisar fazer outras coisas. Depende muito do desejo da gente. Tem gente que engaja como ela, assim, que vai muito, que, tipo assim... Tem gente que vai, por exemplo, uma vez na semana e consegue se manter ativa e consegue se manter fazendo, e às vezes as outras possibilidades nem entram porque a vida dela se encaixa em outros lugares. E aí eu acho muito legal a gente falar do pole dance também nesse lugar eu gosto de falar assim, é uma modalidade que foi criada pelo corpo feminino. Hoje em dia, em 2025, como várias coisas, assim, a gente bebeu de muitas fontes, a gente foi fazendo intersecção com muitas outras modalidades, e aí tem bastante coisa diferente, mas a gente é uma modalidade, começou do corpo feminino, vindo de mulheres que dançavam lá do burlesco, que foram para as boates. Então, qualquer corpo feminino tem uma lógica de funcionamento do corpo que faz sentido pra gente. Tem as travas que usam muito a perna, a gente usa bastante o braço, mas a gente usa muito apoio de perna, porque é uma coisa mais confortável para o corpo feminino mesmo. Então, a gente tem um corpo que ele, de alguma maneira, assim, ele já conhece um pouco aquilo ali, ele vai se adaptando àquela modalidade. E aí, se você sentir que isso faz muito sentido para você, você quer continuar, vai virar Andressa, assim, vai fazer muitas aulas, aí você vai entendendo o que você precisa fazer de adaptação na sua rotina. Mas é possível você experimentar como um esporte e isso ser o teu ponto final, assim, ser aquela coisa que você vai lá, tira 1, 2 horinhas da semana para ter um bem-estar e ficar saudável. Muito legal. E me fala como que foi criar essa escola, Grazi, em que a gente observa que tem uma pluralidade de perfis, né? Que a gente tem meninas e mulheres de idades diferentes, com corpos diferentes. Tem meninas brancas, tem meninas pretas, tem gente, assim, de tudo que é tipo na sua escola. O que no imaginário de muita gente, quando pensa em pole dance, é diferente. Às vezes as pessoas têm uma ideia muito estereotipada de pole dance, assim, de uma mulher com um corpo muito padrão, considerado muito perfeito, que faz certos tipos de movimento, que faz uma modalidade de pole, quando a Andressa mesmo estava lembrando que existem várias. Então, como que foi, assim, que você foi juntando essas pessoas tão diferentes em torno da modalidade? Eu acho que as Maravilhosas são muito um reflexo de mim, da minha vida, e essa pluralidade de experiências, de vivências e de corpos é uma coisa que permeia a minha vida desde muito cedo, assim, sempre me interessei muito por isso. E quando eu comecei a fazer pole, eu vim de um processo muito obsessivo com exercício, num lugar muito dolorido, e o pole, eu falo assim, às vezes falo que eu tô brincando, mas é bem sério, assim, o pole me salvou em vários lugares. Eu comecei a me enxergar, eu era muito mais perto do padrão 10 anos atrás, antes de eu fazer pole, do que eu sou hoje em dia, apesar de ainda ser uma mulher branca, cisgênera e tal, de várias coisas. O pole, ele me libertou um pouco disso, assim, e aí isso refletiu, tipo, o que eu buscava, assim, em ser vista pelos outros, tipo assim, buscando um corpo muito padrão, eu fui vista quando eu comecei a dançar, e as pessoas falavam que você tá muito maravilhosa, o que aconteceu com você? E aí eu comecei a entender que essa relação que a gente tem com o corpo, ela vai muito mais
do que a estética, né? Assim, o que que ele é capaz de fazer. Eu me sentia, até hoje eu me sinto assim, uma super pessoa. Acho que eu sou muito legal, eu tenho uma habilidade sobre-humana, porque eu consigo dançar com aquela barra de ferro. E hoje em dia, até assim, o jeito como eu danço mudou muito, mas eu consigo contar história, eu consigo me comunicar usando o meu corpo. A minha primeira formação é em teatro. Eu sempre falo assim, como atriz, eu acho que eu não me sentia me comunicando tanto quanto eu me sinto dançando, o que eu quero comunicar. E aí, também eu tenho uma personalidade meio desafiadora. Aí eu fui olhando o que que era o mercado, e aí dizia, tipo assim, mas é que o pole não é acessível para corpos gordos, por exemplo. Eu falei, quer ver como é? E aí eu fui buscando pessoas e fui ensinando, e fui, profissionalizando para dar aula no meu estúdio. É muito difícil, pessoas pretas não têm acesso, é difícil a gente treinar para dar aula. Eu falei, quer ver como dá? E aí eu fui criando políticas dentro das Maravilhosas para que isso fosse acontecendo. E eu tenho muito orgulho, assim, do meu trabalho nesse lugar, porque eu acho que isso refletiu bastante no mercado de pole, pelo menos aqui em São Paulo, assim, no lugar onde eu transito, nos espaços onde a gente transita, as pessoas começaram a ver, começaram a perceber que esses corpos, eles eram também, não só, tipo assim, uma inclusão num lugar de ser legal, mas também são consumidoras, assim, são Uhum. pessoas que querem consumir e que às vezes elas não estão se vendo nos espaços, e por isso que elas não consomem. E aí eu fui ampliando. Primeiro eu fui olhando para corpos que não são tão magros, depois, tipo assim, para a questão racial, não só pessoas brancas. Depois eu lembrei que, tipo, mulheridade é uma coisa muito ampla, não é só uma coisa cis, então pessoas trans e não binárias. E aí o meu universo foi se expandindo e as Maravilhosas foram se expandindo junto. Então, tipo, a mulher que gerencia o estúdio comigo, a Anica, é uma mulher preta, trans, e que, tipo, essa entrada dela na minha vida e nas Maravilhosas transformou tudo, assim. E aí é muito legal ver as pessoas chegarem lá e se sentirem reconhecidas. E aí eu entendo também como uma didática mesmo. Eu acho que é mais fácil você ensinar as pessoas quando elas conseguem olhar para o lado e, tipo, não só ver corpos parecidos com os delas, mas assim, como cada corpo entende a coisa, como cada história entende aquilo, cada vivência constrói aquele movimento. O movimento é muito mais rico assim. E aí eu sinto que a gente tem um ambiente muito mais plural e muito mais gostoso, assim. E aí eu acho que, de novo, assim, pensando como empresária mesmo, isso amplia também. Não só, tipo, pensar que o esporte é uma coisa que, para mim, é muito legal viver na prática essa ideia, né? De que o esporte inclui bastante coisa, bastante gente, bastante possibilidades. Mas como empresária, eu vejo que eu consigo ter um público mais amplo quando eu consigo mostrar que, tipo, os corpos, tudo é adaptável para os corpos e para as vivências. E Andressa, me fala para você como que é isso, porque quando eu chego num lugar e eu percebo que tem pessoas diferentes ali, para mim vira uma coisa, ó, não me intimida. Falo que bacana, todas as pessoas aqui têm o seu lugar. Que é diferente, às vezes, por exemplo, de um ambiente de algumas academias mais tradicionais, que para algumas pessoas acaba sendo, por isso e por outros fatores também, ambientes muito intimidantes. Como que é para você? Exatamente isso que você falou. A academia, pra mim, é um lugar muito intimidante, por ser muito masculina e por ser muito padrão. Então, antes do pole, até estava brincando aqui antes do cronômetro, tem um pré e o pós-pole. Tem uma vida antes e uma vida depois. Antes do pole, eu não usava a barriga para fora nunca. E eu nunca fui uma mulher gorda, eu nunca fui uma mulher fora do padrão. Eu sei que eu estou dentro do padrão ainda, mas eu não usava minha barriga para fora porque eu achava que ela não estava dentro do padrão o bastante. Eu me achava uma pessoa gorda. E não que isso seja uma coisa negativa, não é. Mas na época, antes do pole, para mim era. E para a sociedade ainda é também. Então eu não usava a barriga para fora, eu não conseguia. Na academia eu ia o mais coberta possível, eu comprava aquelas sainhas para cobrir o bumbum, para não ficar aparecendo. E quando eu cheguei no pole, eu fui com uma roupa de academia comprida, com camiseta toda coberta, e eu vi todos esses corpos fazendo tudo aquilo que a gente faz no pole. E antes do pole, o meu corpo era algo para ser mostrado. Ou não, ou ser coberto, na verdade, né? E depois do pole, meu corpo era o que me fazia ser capaz de tanta coisa. Eu vi o meu corpo de outra forma. Meu corpo não era ali um vaso bonito que deveria, ou feio, que eu achava Uhum. que devia ser mostrado ou apagado. Meu corpo era o que fazia eu subir naquele pole, o que fazia eu dançar, o que fazia eu andar e fazer minhas viagens. Eu tive outra visão do meu corpo. Foi mágico. Eu fico até emocionada quando eu falo sobre isso, porque hoje em dia eu tenho um relacionamento muito mais saudável com o meu corpo. Eu uso as roupas que eu quero usar, independente de como fica, como não fica, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas não vão achar.
Como a Grazi, eu era bem mais magra antes do pole. Fui engordando e qual é o problema disso? Meu corpo tá lindo, meu corpo tá subindo naquele pole, fazendo diversas figuras. Então, peso, balança, não é mais uma questão para mim. Eu subo uma balança tranquilamente, antes eu não subia, antes era um sufoco. Academia tem balança no banheiro e eu ficava tipo, consternada com aquela balança, eu ficava com medo de subir. Hoje em dia a balança não é mais minha inimiga, não é nem minha amiga, ela não existe só uma balança, pra mim, né? é só uma balança. Se for subir é porque eu tô com um tratamento com uma nutricionista, com uma médica, ela que vai me falar se meu corpo tá bom ou não, só ela que pode, igual a Bruna Marquezine falou outro dia. Só um médico pode falar sobre o meu corpo, do corpo das outras pessoas. E é isso, assim, o pole não é só um exercício, uma dança. Ele é o que transforma a nossa visão sobre o nosso corpo se o lugar que a gente faz as aulas permite isso. Então, a Grazi do Maravilhosas, eu ainda não fiz aula lá. Você Mas tá convidada. Vai lá que você obrigada, vai gostar. vou fazer uma aulinha lá. Vem. Hoje em dia eu faço no Estúdio Metrópole. Também tem um público muito plural lá. É um estúdio que também nos deixa muito à vontade com os corpos que tem ali. Então, olhar para o lado e ver diversos corpos diferentes do meu, parecidos com o meu, você pensa, gente, todo mundo aqui está conseguindo fazer o que eu faço, e até mais. Porque a Grazi falou que eu estou no nível alto, mas não estou. Como eu falei, eu não sou boa em nada, eu me divirto em tudo. Mas tem gente que está muito mais avançado e tem corpos muito diferentes do meu. Então, é um lugar de acolhimento. A palavra para o pole, para mim, é acolhimento. Grazi, quando a gente fala de pole, a gente sabe que são modalidades diferentes. Em algum momento lá do primeiro bloco, a Andressa até estava mencionando aí algumas das modalidades. Então, define um pouco para a gente o que é, porque às vezes as pessoas pensam que é algo só coreografado, que não tem muito a parte de força, ou algumas pessoas conhecem um pole, que é aquele pole mais vigoroso, que as pessoas usam ali até para dar uma força na atividade física. Define para a gente o que é e mais ou menos quais são as modalidades, possibilidades dentro do pole. Pole dance, para mim, e aí eu acho que isso é uma questão, assim, pessoas diferentes podem ter visões diferentes. Pole dance é uma modalidade que a gente pratica usando uma barra vertical, onde numa aula de pole dance você vai trabalhar aquecimentos e fortalecimentos para trabalhar articulações e musculatura para deixar pronto para a prática. Você vai trabalhar giros na barra estática, porque a barra ela pode girar no próprio eixo. Ah, eu não sabia ou ela disso. pode ficar parada. Às vezes a gente vê A aquela barra galera gira? girando igual o peão da casa própria, assim, e parece tipo que a pessoa tá girando, virou um super-herói e tá girando muito. Não é, é que a barra gira no próprio eixo. Olha. E ela pode ficar estática. Vocês fizeram uma aula, experimentaram ela Isso. estática. Aham. E aí a gente pode destravar ela e ela gira no próprio eixo. Então, a gente trabalha os giros, normalmente os giros na barra estática e figuras e combos, que a gente chama de junção de figuras e de giros. Isso, para mim, é uma aula de pole dance. Para mim, é o pole dance, é a modalidade de pole dance. Dentro da modalidade de pole dance, tem gente que usa uma nomenclatura de pole esporte ou pole fitness, que eu, particularmente, não gosto, Aham. porque eu acho que o esporte é o pole dance, mas 10 anos atrás, quando a modalidade começou a se popularizar, principalmente aqui no Brasil, 10, 15 anos atrás, o mundo era muito diferente. Então, as pessoas que praticavam, as pessoas que trabalhavam com isso eram muito mal vistas. Então, para poder dizer, para você poder fazer a sua prática em paz, sem sofrer um escrutínio da sociedade, se falava que era poliesporte, tirou o dance para dizer que, tipo assim, não tô aqui indo trabalhar em boate. Olha que interessante isso. Tem muita gente que eu respeito muito, mas que começou o pole muito antes de mim e que usava essas nomenclaturas e hoje em dia eu não gosto de usar, mas eu entendo e respeito muito por causa disso, que foram pessoas que abriram caminho para eu poder estar aqui hoje trabalhando com isso e passaram por coisas que eu nunca passei particularmente. É uma discussão muito grande, inclusive, dentro do meio, né? É uma discussão grande. Existem umas polêmicas Exato. e tal. Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente saber de onde a gente veio. E o pole dance, ele veio das artistas burlescas, lá nos anos 20. Depois foi para as boates, começamos a barra de ferro. Depois isso virou uma coisa que foi para academias. E daí, quando foi para academias, virou uma coisa fitness. E as mulheres começaram a fazer, pensando nessa prática esportiva. Tivemos esse momento de uma pequena higienização, porque precisava ser feito. Depois a gente voltou num lugar mais tranquilo, assim. A gente consegue ter um debate melhor.
A gente não precisa, em nenhum momento, o polidense não necessariamente precisa ser lidado a uma expressão sensual. Uhum. Mas se você quiser, pode. Pode. É legal a gente saber tudo que bem. tudo bem, exatamente, porque não é um problema. E aí a gente tem o policoreográfico, que dentro desse que daí é mais focado em dança mesmo. A gente não faz tantos movimentos, tantas figuras, a gente não fica tanto tempo treinando isso, a gente treina mais a coreografia, a fluidez de movimento. Aí dentro disso você pode dançar com um salto, a gente usa um salto específico de 20 centímetros, que é 20 muito centímetros. legal. É o nosso chinelinho. É o nosso chinelinho. Tem de 17,5 que a gente chama de rasteirinha. Ah, bom, 17,5. Lembra daquela régua de 30 centímetros que você usava na escola? 17,5 mais da metade. É a Imagina o salto. rasteirinha que a gente usa. O de 20 é o mais normal. E aí a gente tem, aí dentro dessa lógica do policoreográfico, tem muito também, acho que os estúdios, cada lugar como chama, mas tem uma modalidade chamada Exotic, que é baseada num jeito de dançar que surgiu lá na Rússia, o Russian Exotic. Tem o Classic, que foram as australianas, que começaram a desenvolver num lugar mais sensual mesmo, mais voltado para dança em boate, para as strippers. Tem o old school, que eu acho que é meio parecido, essa é uma intersecção desses dois. Tem o flow, que aí a gente faz sem salto, que é pensando mais na fluidez de movimentos. E aí você pode ir, assim, imensamente. Porque daí tem gente que chama de poliarte, que é com foco mais artístico. Polycomedy, que é pensando em fazer comédia. Então, tem muitos lugares que você pode ir. Mas eu diria que, tipo assim, eu faço uma diferenciação hoje em dia do polydance, que é uma aula básica que vocês fizeram lá, gírios, movimentos. E o policoreográfico, que aí ele vai destrinchar para muitos lugares. Olha que legal. E me fala uma coisa, Andressa. A gente estava falando no primeiro bloco da história de ter uma atividade, no seu caso, uma atividade física complementar para te ajudar a não passar por nenhum tipo de lesão. Você já teve algum tipo de lesão? Ou você já sentiu que, olha, preciso fazer esse fortalecimento para evitar, de repente, ter algum tipo de lesão? Como que foi isso para você? Foi isso, é para evitar ter esse tipo de lesão. Eu fui fazer um dia um giro que no meu estúdio é dividido em poli 1, poli 2, poli 3. Eu estava no poli 1, que é iniciante. Eu fui fazer um giro chamado anjo, que você torce o braço assim e o peso fica nesse braço. Então, na verdade, fica no ombro, né? Na verdade, fica no ombro. E quando eu fiz o giro, eu não sabia como fortalecer o ombro, só puxou o meu ombro e pegou toda essa musculatura aqui de cima, eu não conseguia mais fazer. Tive que parar a aula. E aí a professora perguntou, você está fazendo fortalecimento em paralelo com o polidense? Eu falei, não, polidense é meu fortalecimento. Achei que já era meu fortalecimento ali. E ela falou, não, é bom você fazer uma academia para não ter esse tipo de lesão aqui. Não foi uma lesão, porque no dia seguinte eu já estava bem, mas foi uma dor que puxou bastante, eu tive que parar a aula no momento. E eu pensei, tá, já que daqui eu só vou para cima, porque eu quero melhorar no polidense, eu vou começar a fazer academia para fortalecer e não ter mais esse tipo de lesão, ou lesões piores. Porque o polidense, querendo ou não, ele puxa mesmo músculos que você nunca fortaleceu antes. Então, deixar o braço torcido, com todo o peso no ombro, não é uma coisa que você faz todo dia, não é usual. Então, é bom fortalecer, sim. Sim. Não, e essa coisa de fortalecimento muscular é para a vida, né, gente? Não é para o polidense, não é para todo mundo, com o passar dos anos, vai perdendo massa muscular. Então, é bacana que a gente tenha aí esse aporte de alguma maneira. E é bacana a gente falar disso, desmistificando, porque não é que você vai sofrer uma lesão no polidense. Não, gente, qualquer atividade física, você pode ter torção, você pode ter um estiramento, é a coisa mais normal do mundo. E você, por exemplo, Grazi, tem uma história de ter tido overtraining antes de fazer polidense, né? Eu por acho que uns 3 anos eu pratiquei muito exercício, aí como eu falei no começo, assim, muito pensando em atingir um corpo muito magro, muito musculoso, e aí eu queria que os meus músculos aparecessem, mas eu tenho uma constituição física, eu sou curvilínea, e aí às vezes eu achava que tinha que ter mais músculo e menos gordura, e enfim, processo muito delicado, assim, e aí eu entrei num overtraining, eu queria correr uma maratona, mas o meu corpo não queria correr uma maratona, ele não aguentava passar de 15 quilômetros, que hoje em dia, que eu tive que escolher entre modalidades, por causa da dança eu parei de correr. E cá entre nós é bastante 15 quilômetros, hein? Então, hoje em dia eu acho 15 quilômetros, eu penso assim, tadinho, eu queria voltar lá, 10 anos atrás, naquela menina, e dar um abraço nela e falar, nossa, esse corpinho que você tá passando fome, se matando, ele é muito bom, porque olha o que ele tá fazendo, assim.
mas eu não tinha essa percepção ainda, né? E aí eu entrei nesse processo, chama overtraining, que é quando a cabeça e o corpo não estão mais se entendendo. O corpo tá entendendo que você tá passando privação, ele quer te obrigar a descansar, e a cabeça tá tão obcecada em atingir uma performance que ela não te faz parar. E aí, quanto mais o teu corpo pede pra descansar, você entende que, tipo assim, falta treinar mais. E aí você quer treinar mais, você se machuca mais. Eu tive 2 overtrainings, na verdade. Aí no meu segundo overtraining, um médico me falou, você precisa dormir, descansar e comer. E aí, era um médico do esporte. Eu lembro que eu falei, mas comer o quê? Ele falou, qualquer coisa. Uma banana, uma coxinha, um chocolate, uma pizza, uma lasanha, uma barrinha de cereal. Qualquer coisa. Comer. Comer. Até você parar de passar fome. Teu corpo tá faminto. E aí o polidense, eu lembro da primeira vez que eu fiz um movimento chamado escorpião, que a gente fica pendurada. Quando a gente começa a fazer, assim, o poli tem uma hora que a gente faz as inversões, que a gente vai ficar de cabeça pra baixo. Acho que é o primeiro movimento que a gente fala assim, meu Deus, eu quero muito fazer isso. É Você uma vê mudança de chave É, ali, né? Assim. Agora, eu subi na vida no polidense, assim. Exato. E a primeira vez que eu fiz, eu ainda era bem magrinha. E aí eu lembro que eu vi a foto e a primeira coisa que eu vi foi, tipo, eu não tinha barriga, era só pele, mas a dobrinha da pele na barra, e eu fiquei com vergonha. E aí depois eu olhei aquilo de novo e eu falei assim, e me ensinou uma coisa. Eu olhei de novo e falei assim, nossa, mas eu tô pendurada pela articulação do meu joelho, o meu corpo inteiro está pendurado de cabeça para baixo, sei lá, 30 centímetros do chão pela articulação do meu joelho. Se o que eu consigo ver é uma dobra de pele na minha barriga, tem alguma coisa muito Tem errada algo de comigo. errado. Porque o meu corpo é muito maravilhoso. Olha isso. E aí eu desenvolvi uma regra para mim mesma, que tudo que eu faço, hoje em dia eu não preciso mais, mas eu tive que me educar. Foto, vídeo que eu fazia de poli, eu sempre olhava 3 vezes. A primeira vez eu ia olhar, eu sabia que eu não ia gostar, ia ver algum defeito. Então tá bom, procura todos os defeitos. Aí eu guardava. Aí depois dava um tempo, assim, umas horas, um dia eu olhava de novo, aí eu via menos defeito e começava a ver o que eu tinha gostado. Aí guardava, daí eu olhava uma terceira vez e eu falava assim, nossa, eu sou maravilhosa, olha, isso que eu fiz é muito lindo, vou postar. E aí eu fui me obrigando a esse processo até eu entender, conseguir educar o meu olhar pra ver o que é bom que eu faço, né? Hoje em dia precisa das 3 vezes? Não, imagina, Não. tudo que eu faço, Exato. eu acho. Eu não olho uma dobrinha do meu corpo mais. É só tipo, eu não dancei muito bonito aqui. Vou fazer de novo e tentar dançar mais uma vez pra ficar mais bonito. Mas agora eu só vejo a dança ou a figura. Dava pra pôr a perna, encaixar um pouquinho mais aqui na trava. É. Dobrinha, não. Mas não, eu olho e às vezes assim, tipo, sei lá, eu tô fazendo uma aula de poli coreográfico, aí eu não consigo pegar muito bem a coreografia, mas eu falo, olha minha bunda, como tá bonita nesse vídeo. Eu vou postar porque as pessoas merecem ver a minha beleza. Outro dia eu danço melhor, hoje é só a minha beleza que eu tenho pra entregar. E aí e é uma coisa da comunidade, isso eu acho muito importante falar. A comunidade do polidense incentiva a gente a isso. Eu lembro que, tipo, eu comecei a fazer poli com uma professora que tinha um corpo muito parecido com o que eu tenho hoje em dia, na época. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz aula com ela, eu tinha feito aula experimental com o menino, depois eu fiz aula com ela. E a primeira vez que eu cheguei, eu falei, tadinha, ela não vai... Olha pra mim, magra, forte, 10% de gordura, 2% de gordura no corpo. Essa menina aí, toda redondinha, lógico, ela, imagina, eu vou fazer aula por educação, mas nunca mais vou voltar. E eu vi ela fazendo poli, se movimentando, e eu não só gostei, porque como eu queria ser ela. Eu queria ser aquela mulher, porque, tipo, essa mulher é perfeita, essa mulher é maravilhosa, eu quero ser ela. E aí você vai olhando, assim, para as pessoas ao redor, e a comunidade, as pessoas que estão lá junto, vão te incentivando, você começa a ver o teu corpo de outra maneira mesmo. Muito legal. Olha, nosso tempo acabou, senão a gente ia continuar aqui conversando. Mas eu espero ainda fazer mais aulas de poli e eu espero continuar acompanhando a evolução da Andressa. Depois eu vou pegar o Instagram. Tá tudo no meu Instagram. Tá tudo no seu Instagram. Ela vai lá aberto? visitar a gente nas Maravilhosas. Vou visitar vocês na Maravilhosa. Meu Instagram é aberto e eu faço bastante vídeo sobre poli ainda no meu estúdio. Mas vou conversar aqui com a Grazi depois. Vamos ver o que a gente pode fazer de videozinhos também. Metrópoles Maravilhosas são amigas, você pode passear. Não tem Exato, legal. vou passear. Vamos conversar depois. Então, ó, já tá aqui no GC para quem tá acompanhando o vídeo, o Instagram das duas. Eu quero agradecer demais a Andressa Miyazaki, coordenadora de projetos, praticante de polidense. Andressa, obrigada. Obrigada a vocês por terem me recebido. Espero não ter falado nenhuma besteira. Minha jeito primeira nenhum. vez no podcast, eu tô super nervosa, eu sou super ansiosa. Ontem eu quase nem consegui dormir. Então fica tranquila que Obrigada. você brilhou. E obrigada também para a Obrigada. Grazi Meyer, que é dona do Maravilhosas Corpo de Baile, uma escola de polidense muito legal. Grazi, obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu queria deixar um convite, Claro. inclusive, para as pessoas que estão ouvindo a gente, tá? Quem está assistindo tem o Instagram das Maravilhosas, dá um oi lá, fala que assistiu a gente aqui, que vocês são minhas convidadas, convidados para fazer uma aula nas Maravilhosas. Ai, que delícia. Bem-Estar em Movimento tem a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy.